Hey jovens, tudo bem? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu quero falar sobre duas coisas com vocês. A primeira é que eu recebi, os meus DVDs Silent Hill 2, que muita gente não gosta. Eu gosto bastante, então eu completei, né? E eu gosto muito dos jogos e dos filmes, pra mim é bem nostálgico. E uma curiosidade, eu fiquei triste, mas não vi um total desperdício, é que eu recebi o meu box do The Walking Dead. Só que o que que acontece? Eu tava esperando a sexta temporada, que eu tenho até a quinta, então ia chegar a sexta pra mim. Só que chegou a sétima. Então eu tenho a quinta temporada e a sétima. Eu não tenho a sexta. Então eu fiquei meio decepcionado porque essa temporada é fraca, né? E eu tava esperando a sexta. Mas como essa aqui tá mais cara, né? É a temporada mais cara até então. Eu aceitei ficar com ela, até porque eu não tenho, então tá ok. E de qualquer forma, eu acho que vai demorar muito para eu completar a zaga, né? Porque parece que pararam de produzir os DVDs da oitava, da nona temporada do The Walking Dead. Não tem, né? Então eu acho que vai parar por aqui mesmo por um bom tempo, até eu conseguir algum amigo ou ir lá nos Estados Unidos e comprar a versão americana. Mas sim, é curioso porque eu recebi, né? Tá todo mundo trancado em casa, eu tô enlouquecendo aqui em casa, né? Não tem mais nada pra eu fazer. E, enfim, eu tô ficando doido e esses DVDs foi meio que uma luz pra mim, pra eu assistir, perder meu tempo aqui, né, vendo as séries. Mas é cansativo. Felizmente existem algumas pessoas que estão trabalhando, né, ainda optaram por trabalhar algumas para poder guiar, né, fazer o Brasil continuar funcionando, porque se todo mundo ficar em casa, o Brasil basicamente para, né? E é complicado, essa quarentena tá muito complicado. No começo pode ter sido bom, né, pelo fato da gente trabalhar em casa, estar em casa, mas chega um momento que não dá mais. E é ruim mesmo, né? Enfim, e no meu caso, que é o ramo do turismo, não sei quanto tempo isso vai durar, né? O turismo foi muito abalado aí. Eu tenho um conselho para dar para vocês. Todos vocês que querem fazer alguma viagem e que acabaram mudando os planos por causa do coronavírus e da quarentena, não cancelem as viagens, apenas adiem. Façam esse adiamento porque isso tudo que está acontecendo é temporário, vai acabar e quando acabar vocês vão ter a oportunidade de realizar o sonho de vocês, que é conhecer algum lugar novo, viajar. Então, faça esse adiamento. Mas sim, voltando a falar sobre filmes de terror, que é o foco aqui, eu tenho aqui a proposta de falar para vocês 10 filmes mitológicos. Como assim mitológicos? São aqueles filmes que a gente vê notícias de que está em produção, de que pode acontecer, de que vai acontecer, mas não sai do papel. Nunca aconteceu, então a gente fica nessa expectativa de pode acontecer, mas não acontece. Então é bem ruinzinho. Tem alguns filmes da lista que estão aí aparecendo mais na mídia e podem todos acontecer sim. É só questão de tempo, de oportunidade. Então é uma lista bem interessante, certo? Então vamos lá. O primeiro filme da lista é A Hora do Pesadelo. O último filme foi lançado em 2011 com um remake que não agradou muita gente, né? E sempre houve um boato sobre uma sequência, um novo reboot ou uma sequência da franquia original. Inclusive houveram várias ideias, né, que foram lançadas na mídia com o tempo. Uma delas eu achei muito interessante, que falava que a história do Fred ia ser interpretada de forma diferente por várias crianças. Então uma criança ia ver o Fred de uma forma, então o Fred que ela imagina ia amedrontar ela no pesadelo. Outra criança veria o Fred de outra forma e esse Fred que ela imagina atormentaria ela no pesadelo dela. Então é uma ideia muito interessante, as várias formas diferentes que as crianças imaginam o Fred Krueger. Foi uma ideia que passou aí há muito tempo atrás, né, que deu nas notícias,
mas nunca foi para frente. E recentemente, né, o Mike Flanagan, que é o diretor de Doutor Sono, comentou que ele tem ideias para um novo filme do A Hora do Pesadelo. No caso, seria um reboot. Mas, como eu mencionei, é só papel, não tem nada confirmado, né? O Robert Englund, que é o Fred Krueger, já falou que ele adoraria voltar a interpretar o Fred, mas como ele comentou, ele não teria pesadelos se outro ator interpretasse o Fred no lugar dele. Então é complicado, é um vai e vem, né, de notícias, mas nada é confirmado até então. Então, A Hora do Pesadelo é uma franquia grande de um dos assassinos mais famosos do cinema, que tá parada aí desde 2011. Então, bora ver aí o que vem, né, pela frente, e espero que lancem um filme bem legal do Fred, uma coisa assustadora de terror e que faça jus a esse personagem tão ícone. O segundo filme já é um pouco mais complexo, que é uma sequência de Sexta-feira 13. O último filme da franquia foi lançado em 2009 com o reboot barra remake de Sexta-feira 13, Bem-vindo a Crystal Lake, né? Que não me agradou em nada a história, tá? Mas, ok, passou. Em 2016 foi lançado um fanfilme chamado Neve Raikkonen, já comentei sobre ele aqui no canal. É um filme maravilhoso, entendeu? Eu adorei aquele filme. Então, pra mim, ele funciona mais como uma sequência oficial do Sexta-feira 13 do que Jason vai para o inferno, Jason X, Fred vs Jason e por aí vai. Mas oficialmente foi em 2009 o último filme do Jason. Isso acontece por causa dos vários processos envolvendo os direitos autorais da franquia. O diretor Cunningham do filme original tá brigando com a Paramount pelos direitos, né? Porque na época ele tinha o nome Sexta-feira 13, mas não tinha o nome do Jason, porque o Jason não era o vilão principal do primeiro filme. Já a New Line tá brigando com a Paramount porque a Paramount vendeu os direitos da franquia para a New Line. Agora a Paramount pegou de volta e a New Line entrou com um processo porque ela tá perdendo dinheiro com as possíveis sequências que ela faria do filme e não pôde fazer por causa disso. E tem processo por causa da máscara do Jason, que o Jason usou a máscara apenas no terceiro filme. E enfim, gente, se nada for resolvido, vai ter um Sexta-feira 13 onde o filme não se chama Sexta-feira 13, vai ter um filme onde o Jason não é assassino, vai ter um filme onde o Jason não usa máscara, enfim, isso precisa ser resolvido, tá uma confusão, mas parece que vai ser resolvido esse ano. Muito tem se falado sobre isso, né? Do fim desses processos e que finalmente vão lançar um novo filme do Sexta-feira 13. Inclusive já especularam até de colocar o Jason na neve, né? Mas isso também nunca aconteceu até então. O que eu vi que vão fazer é uma sequência de Neve Raikkonen, onde o Jason vai atacar na neve nesse fan-filme. Então é uma curiosidade. Mas enquanto isso, né? Não se tem nada aí oficial sobre o novo Sexta-feira 13. Então fica aí, né, mais um filme que a gente espera, mas não chega. Sexta-feira 13, parte 13, o 13º filme oficial da franquia. O próximo filme da lista já aconteceu em parte. Se chama Fred vs Jason vs Ash, a continuação de Fred vs Jason. Essa era uma ideia, né, de fazer uma sequência do Fred vs Jason que nunca foi pra frente nos cinemas. Mas existe uma sequência em quadrinhos, em HQ. Inclusive, o começo da história dos quadrinhos é do Will e da Lori, que são os sobreviventes do Fred vs Jason, sendo assassinados pelo Jason. Mas o que acontece, gente? Eu não gostei dos quadrinhos, tá? É bem mesmo trash, é bem estilo A Morte do Demônio ali, tem muita presença do Ash, do Jason, do Fred, é louco nesse sentido, mas eu achei umas coisas bem cômicas, porque são histórias que têm ritmos diferentes. A Morte do Demônio tem um ritmo, A Hora do Pesadelo tem outro, o Jason do Sexta-feira 13 tem outro, então juntar tudo isso talvez quebre alguma coisa. Pra mim quebrou, porque eu via o Ash narrando a história, né?
e eu não achava que aquilo combinava com Sexta-feira 13, por exemplo. Então, para mim, ficou uma coisa meio que forçada. Mas vai na interpretação do gosto de cada um. Muita gente adora esses quadrinhos e muita gente queria que os quadrinhos virassem cinematografia. Muito se falou, né, sobre uma sequência, inclusive também de finais alternativos, onde o Pinhead do Harry Wade aparecia no final de Fred vs Jason, mas só ficou pelo papel mesmo, nada mais foi pra frente sobre isso. Inclusive eu acho que o Fred vs Jason 2 é uma coisa que nunca vai acontecer. Apesar de que tenho comentado de um possível reboot desse capítulo recentemente. Mês passado eu acho que comentaram que estavam querendo fazer um novo Fred vs Jason. Se isso vai pra frente, só o tempo vai dizer. O próximo filme da lista seria muito, muito interessante se realmente fosse feito. Ele nunca foi feito, apesar de ter estado nos planos, que é uma sequência de Você é o Próximo. O Você é o Próximo 2, né? Por que ele não foi pra frente? Por causa da baixa receita que o primeiro filme teve. Então, por causa da baixa audiência, digamos assim, não é a palavra certa, mas por causa do lucro pequeno que o filme trouxe, então uma sequência não seria interessante para a produtora. Mas a história era para ser uma trilogia, na verdade. Mas a história do segundo filme mostraria a Erin, que é a sobrevivente do primeiro filme, sendo julgada, né, porque todo mundo acusa ela dos assassinatos. E no meio disso, existe um dos sobreviventes, né, daquele massacre todo, que é o cara de ovelha. Ele vai chamar alguns amigos e junto vai pegar a Erin junto com outras prisioneiras para poder se vingar. E nesse jogo eles iriam parar num lugar cheio de armadilhas. Aqui haveria uma inversão da história. Enquanto no primeiro filme a Erin fazia as armadilhas, nesse segundo filme ela junto com as outras prisioneiras teriam que passar pelas armadilhas que o cara de ovelha junto com os seus novos comparsas iriam fazer para se vingar dela. Então seria uma história muito interessante que nunca foi para frente, né? Mas existe esperança, vai que um dia eles resolvam fazer, né? E tem tudo para ser um bom filme, porque a história é boa, o primeiro filme é muito bom, então o que falta mesmo é apenas uma força de vontade de arriscar e de ser audacioso. Tá aí um filme, né, que tá no papel, mas nunca saiu e ele se tornou mitológico. Você é o Próximo 2. Esse filme que eu vou falar agora se falou muito, apesar de que o Parte 5, que foi o último lançado em 2011, tenha tido uma conclusão bem legal, fechando toda a franquia, deixando tudo redondinho, que é Premonição. Muito se falou sobre o Premonição 6. Inclusive, logo depois que Premonição 5 foi lançado, né, se falava que a continuação se passaria lá no século XIV, alguma coisa assim. Né? Muito se falou disso, mas também não foi para frente. Parece que a empresa, a New Line, eu acho, né, que é responsável pela franquia, decidiu realmente fechar ali no quinto filme por um bom tempo. Apesar de que esses tempos, né, voltou muito também a se falar de Premonição. Inclusive, semana passada, ou retrasada, falaram que estava em andamento e que a ideia para o projeto seria focar em bombeiros, em policiais, em médicos, esse pessoal que lida com a morte todos os dias. Eu achei a ideia muito interessante e tem tudo para ser um ótimo filme da franquia. É claro, tudo vai depender de como eles vão conduzir essas ideias. Mas, se continuar do jeito que está, com certeza a gente vai ouvir falar de Premonição 6 esse ano. E espero que sejam boas notícias e que consiga surpreender positivamente todo mundo. Então, Premonição 6 é um filme mitológico que se fala muito desde 2011, mas parece que ele vai se tornar realidade. O próximo filme da lista é um dos meus amores, que é Pânico 5. O Pânico 4 também foi lançado em 2011, eu adorei o filme, né?
e realmente parece que eles tentaram fechar a franquia ali. Tanto é que fizeram a série, a primeira e a segunda temporada de Scream, mais um especial de Halloween, né, que foi interessante. O único problema é que não fecharam a história, então é uma série que ficou em aberto. E fizeram um reboot com a terceira temporada, que é preferível esquecer que aquilo existiu de tão ruim que é. Mas houve a morte de Wes Craven, né? Ele morreu e a ideia de um Pânico 5 foi ficando muito distante, apesar de algumas pessoas comentarem, como David Arquette, a Courtney Cox e a Neve Campbell, que são o trio principal de toda a franquia. Mais recentemente voltaram a falar de Pânico, inclusive falando que o novo filme foi oficializado. Não sabemos se é um reboot ou uma sequência, mas parece que vai sair um Pânico nos cinemas futuramente. Então é só aguardar para ver o que vem por aí. Se os atores dos filmes originais vão voltar, ou se vai ser com um elenco novo, uma história nova. Enfim, tô torcendo aí para ser algo que siga Pânico 4, que seja uma sequência, né? Porque a franquia original é maravilhosa e eu não vou aceitar, não vou suportar ver um Pânico sem a Sidney Prescott, por exemplo. Mas tudo bem, isso aí é minha opinião e isso vai de cada um, né? Pânico 5 é um filme que tá aparecendo aí na mídia recentemente, né? E bora ver porque muita coisa ainda vai se falar sobre essa franquia, ok? O próximo filme da lista é um daqueles que todo mundo quer ver, se fala sobre ele, até hoje em dia aparece alguma notícia, mas nunca sai do papel. Extermínio 3. O primeiro e segundo filmes são muito bons, eu adoro o Extermínio, e se falou muito sobre um terceiro filme, né? Inclusive chegaram a falar que o filme seria na França por causa do final do segundo filme. Mas isso não saiu do papel, é só boatos. O diretor Danny Boyle, do filme original, junto com Alex Garland, que foi o roteirista dos dois últimos filmes também, andaram conversando e falaram que eles têm ótimos planos para o terceiro filme. Só que eles têm agenda lotada, né? Então eles não conseguem se conciliar para fazer uma continuação. Mas isso aí tem durado mais de 10 anos, né? E realmente eu não sei se esse filme vai sair algum dia do papel. O fato é que os fãs continuam esperando o Extermínio 3, né? E tem expectativa de que alguma coisa dessa franquia ainda possa aparecer nos cinemas. Então, Extermínio 3 é com certeza um desses filmes mitológicos que a gente vê, né, notícias, mas nunca saiu do papel. O próximo filme da lista eu não sei se é mitológico, né? Algumas pessoas falaram muito disso. Eu era uma pessoa que queria muito e ainda quer uma sequência, né? A Esperança é a Última que Morre. Mas não tem saído assim muita coisa não. Mas eu vou falar sobre isso, das aspas, tá? O filme é A Madrugada dos Mortos. Esse foi um filme revolucionário do gênero zumbi, lançado lá em 2004, né? E é uma referência. O que acontece? Depois que ele acaba, muita gente especulou uma continuação, né? Inclusive se falou na internet da continuação chamada Dia dos Mortos. Só que lançaram aquela porcaria de 2008 que a gente também tem que fingir que nunca existiu. E ficou esperando o Zack Snyder falar de uma sequência. Todo mundo queria o Zack Snyder num novo filme de zumbis, né? De preferência dando continuidade à Madrugada dos Mortos. E enfim, que ele falou que está criando uma série de zumbis, né? Que vai se passar em Las Vegas. Eu não lembro se já tem título, mas parece que os zumbis vão ser do mesmo estilo do A Madrugada dos Mortos. Então, talvez nós possamos realmente ter uma sequência de Madrugada dos Mortos. Sequência entre aspas, porque não vai ser direta, mas vai ser no mesmo universo. Então, existe uma luz no fim do túnel para esse filme. Mas enquanto isso, né, não tem nada confirmado de que é uma sequência, de que é do mesmo universo, não tem nada assim, nada é noticiado de uma forma clara sobre esse projeto. E fica aí a dúvida sobre o que realmente está sendo feito com esse filme que vai se passar em Las Vegas. Eu decidi colocar aqui A Madrugada dos Mortos 2 como um filme que todo mundo queria, mas
nunca saiu do papel. Fizeram o Dia dos Mortos, que finge que não existe, e o Zack Snyder está fazendo esse que vai se passar em Las Vegas. Mas não dá para confirmar como vai ser a história, se realmente é do mesmo universo do Madrugada dos Mortos. Então fica aí esse filme tão bom que podia ter uma sequência, mas não teve. O penúltimo filme da lista é Alien 5. Pois é, gente. O quinto filme da franquia Alien seria oficial, que ligaria ao segundo filme. Seria mais ou menos o que fizeram com o Exterminador do Futuro. Ignorava o terceiro filme diante, seria uma sequência do segundo, o Alien 5, trazendo a Ripley, né? Então seria um filme muito interessante de se ver. Mas essa história nunca saiu do papel, né? O Ridley Scott fez aquele Prometheus, que é legal, mas fez o Alien Covenant, que é um filme bem maçante, né? Inclusive ele falou que se fizer uma sequência de Alien Covenant, ele focaria nos robôs, e eu achei essa uma péssima ideia, mas isso é do diretor, ninguém sabe o que ele está planejando, ninguém sabe o que ele quer fazer, e ninguém sabe se realmente vai ter uma sequência. Alien 5 se falou muito sobre essa sequência, ainda se fala de vez em quando também, aparece uma notícia, né, de Alien 5, mas é só isso, não tem nada confirmado, não tem nada assim que diga que realmente vai existir. Então só nos resta mesmo lamentar que as oportunidades de fazer um filme bom foram desperdiçadas em Alien Covenant. Então Alien 5 se tornou um filme mitológico. Se falou muito sobre ele, né? Mas nunca saiu do papel. E o último filme da lista é Silent Hill 3. Por quê? Porque o segundo filme termina com um gancho, né? Pra quem viu os jogos, pra quem jogou e conhece os personagens, entende do que eu tô falando. E realmente seria interessante ter o Silent Hill 3, até porque se falava sobre uma sequência dos filmes. Até também recentemente se falou que vão voltar com o projeto de fazer um filme de Silent Hill. E eu fiquei muito empolgado com essa notícia. Mas até então só ficou no papel também, né? Só a historinha que circula por aí e não tem nada confirmado. Infelizmente ainda não. Mas a esperança é a última que morre, e quem sabe eles não resolvam fazer o Silent Hill pegando essa franquia, né, de novo, que é tão boa. O primeiro filme é tão bom, e façam algo realmente digno dos jogos, digno de um filme de terror. Pois é, gente. Eu tô terminando aqui a lista, né? Esses foram os 10 filmes mitológicos que se falou muito, que se deu muita notícia na mídia, mas nunca saíram do papel e se tornaram aqueles filmes que a gente tem expectativa de ver, mas também não sai do lugar. E espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum filme que eu não mencionei aqui, que vocês se lembrem, vão aqui, comentem que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!